É assim, véspera de feriado da Consciência Negra é um dia de atividades e momentos de reflexões sobre fatos históricos que promovam o debate nas escolas municipais de Matão sobre a importância do combate ao racismo e também de atos racistas. Na Escola Municipal Antônio Carlos Manzini, alunos do ensino fundamental participaram de um ato cívico. O professor da disciplina de História, Rui Roberto de Souza, destaca a importância do 20 de novembro e também o seu significado. Essa é a ideia, essa é a proposta. Até porque existe uma lei, né? A Lei 10.639, desde 2003, depois a outra lei também de 2008, que a gente trabalha a cultura afro-brasileira e afro-indígena, também a valorização das culturas, então, africanas, e brasileira e indígenas. E não é só por conta da lei, né? A gente sempre tem que deixar bem claro, junto aos alunos, junto a toda a comunidade, esse é um projeto das escolas, todas as redes municipais, onde todas as redes municipais trabalham essa questão. A gente tem que trabalhar a questão do preconceito racial, a questão antirracista. E de que forma que a gente trabalha isso, né? Diariamente. E não pode ficar só nesse ponto, agora é porque é novembro, né? Trabalhar o mês de novembro como mês da consciência negra e por conta do feriado. Pelo contrário, é uma prática que se envolve inclusive todas as disciplinas, né? A gente trabalha isso com os alunos durante todo o ano letivo, nas disciplinas não só de história, geografia, ela vai incorporar também inglês, matemática, educação física, ciências, arte. É um trabalho conjunto que envolve todos os professores, todas as disciplinas, direção, coordenação e todo o corpo de funcionários. Na fala do professor Rui e nos poemas recitados por alunos, o foco foi a valorização, a necessidade de se dar voz às vozes negras, silenciadas e oprimidas por séculos de racismo e também de muito preconceito. A gente não bate naquela tecla assim, não, que o branco é superior ao preto, ao negro, né, que é o preto e pardo, ou que a comunidade negra é superior ao branco. Não, pelo contrário. A gente quer trabalhar a igualdade de oportunidades. É isso que a gente quer trabalhar. É uma luta constante, diária, né, contra a questão de preconceito racial. Ainda essa semana, né, um evento lamentável entre universitários, né, da turma de Direito, da PUC de São Paulo e da USP, um movimento assim, de revanchismo, né? É lamentável que isso ocorra no país ainda, em pleno século XXI, né? Ano 2024. Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente quer tirar o apagamento que a história da comunidade negra e toda a contribuição africana para esse país. Foram mais de 300 anos, a gente tem que mudar o termo, não é de escravo, né? Foram de escravização. Parece que é a mesma coisa, mas não é importante a gente deixar esses termos claros, né? Eles não são descendentes de escravos, eles são descendentes de pessoas escravizadas, tá? Não é uma condição, escravo se deixa como condição. De escravizado foi o quê? Uma opressão em cima deles. E eles muito contribuíram, né, para toda a nossa grandeza econômica desse país durante os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e até hoje. Quando a gente valoriza a figura do negro, tá, como resistência, que vários deles, né, no ano das leis abolicionistas do século XIX, nós tivemos um movimento negro muito forte, né? Luiz Gama, André Rebouças, Machado de Assis, são figuras de pessoas negras que lutaram pela liberdade, lutaram contra a escravização dos negros no país. Então a gente tem que trabalhar muito o 14 de maio. Por que o 14 de maio? O 13 de maio, que a gente sabe, é o dia da abolição da escravatura, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro. Quando a gente ressignifica essa data, porque senão dá a impressão que foi uma data dada, que o negro não teve história, e não é assim. Todo o movimento negro pressionava muito na época pela lei abolicionista da escravidão dos negros no Brasil. E o 14 de maio, quando a gente questiona, é o seguinte: tivesse na época feito políticas públicas de inclusão da comunidade negra no Brasil, nós teríamos uma história diferente hoje. Se tivesse dado acesso para eles à educação, à habitação, à saúde de forma igualitária, nós teríamos uma sociedade hoje menos desigual do que a gente tem. Professor, e com relação aí à luta contra o racismo, acho que essa luta também deveria se estender contra racistas, né? Sim, com certeza. O Brasil é um país, curiosamente, a gente teve aquela cultura da boa convivência, né?
Não existe. A gente fala, o país é um país sem guerras, é um país sem racismo, mas aí, infelizmente, não é isso que os dados mostram. Se a gente fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, a gente vai chegar a constatar que quase 100% da população vai falar, não é racista. Ora, mas se todo mundo fala que não é racista, por que a gente tem todos os dias deparando com situações de racismo, de opressão contra o outro? Bem, agora eu vou conversar com duas alunas aqui da Escola Municipal Antônio Carlos Manzini, é a Júlia e também a Lara. Maria Júlia, você declamou um poema, né, em alusão à Consciência Negra. Queria que você falasse um pouco da importância dessa data e também da sua participação nesse evento aqui hoje. Então, a minha participação aqui hoje eu agradeço muito ao professor Rui de ter chamado eu e as meninas. A Consciência Negra é um dia eu acho muito importante na nossa vida, né? Porque ultimamente tem muita gente que não trata as pessoas igualmente, do mesmo jeito que ela deve ser tratada, certo? E eu acho isso muito errado. Racismo é uma coisa péssima. Vou começar com a Laura leu um outro poema. Laura, queria que você falasse um pouco do tema do poema que você declamou e da importância da data. Sim, então, essa data, como a Maria Júlia falou, é muito importante hoje em dia pelo fato de muitas pessoas sofrerem racismo, muito preconceito entre pessoas negras e brancas, sabe? Muita discriminação e etc. E, tipo, essa data é importante para a gente mostrar para as pessoas como a gente pode acabar com isso, entendeu? O ser humano não deveria ser julgado pela cor de pele, né? Isso, é uma coisa muito importante, essa parte de o ser humano ser julgado pela cor de pele. E as reflexões e as comemorações sobre a consciência negra não param por aí. Na próxima terça-feira, dia 26, a partir das 10 horas, a Escola Municipal Antônio Carlos Manzini lança a mostra pedagógica Projeto Africanidade Antirracismo. O evento é aberto a toda a comunidade. Então, na terça-feira, nós vamos fazer, então, né? É um trabalho que envolve, né, a Secretaria de Educação do município de Matão. Todas as escolas fazem essa mostra pedagógica dessa cultura, né, afro-brasileira e indígena, e a gente trabalha a questão antirracista, que envolve, né, os alunos, todo o trabalho dos professores do Fundi 1 e do Fundi 2, e de todos os professores, de todas as disciplinas, tá? Desde arte, nós temos uma grande contribuição dos professores de arte, professores de educação física, e envolve todos os professores, disciplina de matemática, inglês, ciências, português, enfim, todos estão empenhados nesse trabalho que vai ser muito interessante, e aí estendo o convite a toda a comunidade.